de número 3, Êxodo capítulo de número 3, a palavra de Deus nos ensina, nós na quarta-feira estudando esse texto, o verso 10, 11, 12, eu disse a seguinte frase: quando Deus nos chama, não é uma chamada opcional, como se eu e você tivéssemos múltiplas escolhas. Obedecer a Deus é o melhor e a única opção. Fora disso, meu irmão e minha irmã, é pecado, é viver fora da vontade de Deus. Então, quando Deus chama, não é opcional. Quando Deus chama, devemos obedecer. Devemos obedecer. Mas nem sempre é assim, não é mesmo? Salmo de número 32, verso 9, o salmista escreve dizendo assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Por que resistimos tanto? Por que resistimos a um Deus tão magnífico, que nos ama? Um Deus tão amoroso, tão misericordioso. Como é difícil muitas vezes, Deus está dizendo aqui que para que não viemos a ser como um cavalo, ou como uma mula. Não seja um cavalo, não seja uma mula. O salmista está dizendo assim que não seja tão sem entendimento. Como a mula e o cavalo precisa de cabresto, que você coloca ali para poder direcioná-los, para poder guiá-los. Deus não quer que você obedeça a Ele desta forma. Deus não espera que eu e você obedecemos sendo empurrados. Alguns vão dizer assim, alguns vão a Deus por amor, outros vão a Deus pela dor. Deus não espera que nós chegamos a Ele diante dEle por causa da dor, por causa que Ele está nos puxando pelas rédeas, nos direcionando. Não, meu querido irmão, não espere chegar nesse ponto. Não seja como o cavalo, como a mula. Não rejeite o amor de Deus sobre a sua vida. Não rejeite a vontade de Deus. Não rejeite o plano de Deus sobre a sua vida. Porque o plano de Deus, a vontade de Deus sempre é a melhor. Moisés, então, quando ouve o chamado de Deus aqui, começa a dar várias desculpas esfarrapadas, a ponto de Deus ficar irado com ele, conforme diz Êxodo 4:4, nós vamos ver isso nas próximas semanas. Deus ficou irado com Moisés, porque Moisés começou a dar tanta desculpa para Deus, e uma delas nós vamos ver hoje, que está aqui no verso de número 13, Êxodo 3, verso 13, Moisés então vira para Deus e diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão, qual é o seu nome? Que lhes direi? Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: não, Deus, não envia a mim não, porque eu não sei todas as respostas, eu não tenho todas as respostas. O tema desta mensagem é assim: não precisamos ter todas as respostas para amar e crer em Deus. Vou repetir de novo. Não precisamos ter todas as respostas para amar e crer em Deus. Moisés está dizendo para Deus assim: não, Deus, eu não sei quem é, em qual nome que eu tenho que ir. Então me envia, não me envia não, eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Mas será que para amar precisamos ter todas as respostas? Qual é o seu nome? Como devo apresentar, ou melhor, testemunhar? Não sei como devo responder. Moisés talvez ali estava questionando. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele escreveu assim: quando se trata do conhecimento de Deus, a iniciativa cabe inteiramente a Ele. Se Ele não se revelar, nada do que você fizer o capacitará a encontrá-lo. E na verdade, Ele se dá a conhecer muito mais a certas pessoas que a outras. Não meramente porque tenha predileções, mas porque é impossível
que o homem cuja mente, cujo caráter estejam em más condições, consiga alcançar sua revelação. Da mesma forma, os raios de sol, apesar de também não terem predileções, não refletem tão bem num espelho empoeirado quanto num espelho polido. Se o ser humano não estiver limpo e brilhante, sua visão de Deus será turva. Então, C.S. Lewis está descrevendo que para conhecermos a esse Deus, Deus precisa se revelar. Deus precisa se mostrar. E o duro é que, às vezes, a revelação de Deus é tão clara para o indivíduo, como foi para Moisés. Irmãos, se uma chama, uma sarça começa ali a incendiar aquele fogo, e aquele fogo não consome aquela sarça, e daquela sarça sai uma voz, e começa a conversar com você. Moisés teve dúvidas. Moisés começou a criar questões para obedecer o chamado de Deus. A revelação para Moisés foi muito clara. Mas mesmo assim, nós vemos Moisés procurando desculpas para obedecer a Deus. Meu desejo é que nesta noite, o Senhor faça uma obra em sua vida, que através do sangue carmesim de Jesus, você seja limpo de todos os seus pecados que têm te impedido de você conhecer mais profundamente a Deus. Porque conforme nós vamos andando com Deus, vamos nos aprofundando no relacionamento com Deus, a sua palavra vai nos limpando, tirando as escamas dos nossos olhos, e nós vamos contemplando, e a revelação de Deus vai se tornando mais clara, mais nítida, o conhecimento sobre Deus, nós vamos nos aprofundando na pessoa de Deus. Que nesta noite o Espírito do Senhor venha iluminar de tal forma, que assim como Moisés sentia aquele calor, falando face a face com Deus, nesta noite, nesta hora, a chama de Deus esteja aí irradiando o seu coração, e possa queimar todo o pecado, possa queimar tudo aquilo que tem impedido, todas as escamas de incredulidade, tudo que é falta de fé, possa ser removido da sua vida nesta noite. No verso 14, Deus vai responder a esta dúvida de Moisés. Qual é o seu nome? Qual é o nome que eu devo apresentar aos filhos de Israel? Deus vai dizer assim, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Em hebraico, eu sou o que sou, é Eir. Possivelmente, eu serei o que serei. Esta frase sugestiva é uma referência clara ao tetragrama Yavé. Provavelmente, é considerado uma abreviação desta frase. Eu sou o que sou. Provavelmente seria uma abreviação desse tetragrama do nome de Deus. Davis, o comentarista bíblico, ressalta que este é o lugar no Novo Testamento onde há uma explicação nesse sentido desse tetragrama, na qual a revelação do nome de Deus não é apenas uma verdade teológica profunda, é um apelo a uma resposta de ter fé por parte de Moisés e do povo de Israel. Ele diz: eu serei o que serei, eu sou o que sou. E uma melhor tradução, uma tradução poderia ser dita desse termo hebraico: eu serei o que serei. Esse eu serei o que serei faz muito sentido nesse livro de Êxodo. Por quê? Porque Moisés está apresentando, Deus está apresentando para Moisés, está dizendo assim: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Para nós, para Moisés, para o livro de Êxodo, vai fazer sentido esta frase de Deus, no capítulo de número 20,
verso de número 2, aonde o povo já passou, viu os milagres de Deus, viu Deus ali libertando com mão forte e poderosa contra Faraó. E no capítulo 20, verso 2, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui o povo já foi liberto, porém Deus, quando se revela, exige a cada indivíduo que ele tenha fé. Quando ele se apresentou a Moisés, e Moisés perguntou: qual que é o nome? Eu sou o que eu sou, eu serei o que serei. Precisava ter fé. Deus anunciou o plano de salvação, de libertação do povo de Israel, tirando da escravidão do Egito para uma terra que mana leite e mel. Mas esse Deus que estava se apresentando, eu serei, eu sou, eu que faço. Deus se apresentando, exigiria de Moisés, daqueles que estão ouvindo sobre Deus, a fé. Nós vamos ver isso na Bíblia constantemente. Romanos capítulo 1, verso 17, vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. É pela fé. Deus está se apresentando a Moisés: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Em outras palavras, é crer para ver, e ver com os olhos da fé que o grande eu sou é não apenas em palavras, mas em atos. Porque antes de acontecer, Deus já disse o que faria. Deus prometeu a Moisés, Deus disse ao povo de Israel que libertaria. Interessante ver esse título mais claro para nós, o eu sou, sendo empregado pelo próprio Jesus. Jesus usou o termo eu sou, ou melhor, o evangelista João descreve para nós 7 vezes, 7 aplicações do eu sou sobre a pessoa de Jesus. Em todas essas 7, ele combina eu sou com metáforas que expressam a sua imensa relação de salvação com o mundo. Olha só, João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. No verso 51, em João 6, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. Eu sou, eu serei o que serei. Então, se você quer ter vida, não quer ter mais fome, você tem que crer em Jesus, exercitar a sua fé e pela fé comer deste pão. Assim como Moisés foi requerido, dito: qual que é o seu nome? Deus disse: eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Eu sou o Deus que vou libertar vocês do Egito, da escravidão, para uma terra que mana leite e mel. E Deus fez assim com Moisés. E Jesus se revela dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim, que crer em mim, jamais terá sede. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Se você crer em Jesus Cristo, a sua fome, o seu anseio, este vazio que está no seu coração, na sua alma, será preenchida. Precisa ter fé, precisa crer. João vai também descrever em João capítulo 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O eu sou, eu serei o que serei, eu sou.
necessita que nós exercitamos a nossa fé e creiamos em Jesus, porque a partir do momento que nós depositamos a nosso presente, o nosso futuro, e andamos nessa luz, jamais andaremos mais em trevas, teremos vida nova. Em João capítulo 10, verso 7 e o verso 9, Jesus diz assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu serei o que serei. Se você entrar por mim, se você crer em Jesus Cristo nesta noite, se você por fé passar por esta porta, olha o que diz, você terá um pastor que cuidará da sua alma, que cuidará da sua vida, o bom pastor. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. O que mais? Ele entrará e sairá. Diz que você sairá deste mundo de vício, deste mundo de pecado, deste mundo que tem machucado, tem criado problemas para você, para as pessoas que lhe amam, esse vício, desse pecado, dessa prostituição, desta morte, deste adultério, em nome de Jesus. Passe por esta porta, deixe a vida anterior, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficam para trás. Nesta noite, eu serei o que serei, o Senhor, pela sua fé, creia nele. Passe por esta porta, seja transformado, saia deste vício, saia desta vida de pecado. Jesus, Ele veio para te libertar e te dar uma nova vida. E quando você passa por esta porta, você encontra pastagem, você encontra um lugar de descanso, você encontra um lugar de paz. Em João capítulo 10, verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso de número, João capítulo 11, no verso 25, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Assim como Moisés tinha que confiar em Deus, assim como os israelitas tinham que confiar nesta revelação de Deus, dessa nova revelação que Deus estava trazendo ao povo de Israel, Deus estava dizendo, eu vou libertar vocês da escravidão, vocês vão sair dessa escravidão e vão para uma terra que mana leite e mel, porque eu serei o que serei, eu sou o seu libertador. Jesus está dizendo, eu serei o que serei, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Senhor Jesus, Ele lhe ama, Ele lhe protege, Ele cuida de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Creia em Jesus, creia no Senhor, creia que mesmo que esse corpo mortal possa se corromper, possa vir e voltar ao pó, mas um dia o Senhor chamará e unirá o seu espírito ao seu corpo, dando um novo corpo, um corpo celestial, um corpo incorruptível, porque a morte não pode deter aqueles que confiam em Jesus Cristo. Há um futuro certo, há um destino certo para aqueles que vão pela fé e vivem pela fé em Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fico imaginando aquela palavra, Moisés ouvindo de Deus, eu serei o que serei. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o único caminho, não existe outro caminho para chegar até Deus, é só por meio de Jesus. Em João capítulo 15, a 7ª vez,
no Evangelho de João, que Jesus se refere como eu sou, no verso 1 e no verso 5, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Verso de número 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pela fé, meu irmão e minha irmã, pela fé, o justo vive pela fé. Creia em Jesus Cristo, creia que você seja este ramo grudado nesta videira, que através de Jesus Cristo, estando em Jesus Cristo, permanecendo em Jesus Cristo, a sua vida vai ser uma vida frutífera. O grande eu sou promete duas coisas a Moisés, aqui em Êxodo capítulo 3. Olha só o verso de número 17. Portanto disse eu, Deus dizendo, far-vos-ei subir da aflição do Egito para uma terra que mana leite e mel. Deus promete, o grande eu sou, e está dizendo assim, eu vou tirar você da aflição, eu vou tirar você dessa terra de aflição. Talvez nesta noite seja a noite que Deus vai tirar você desta terra de aflição, para mandar você para uma terra que mana leite e mel. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Deus está trabalhando para libertar o seu povo, tirar o seu povo do Egito, de uma terra de aflição, para uma terra que mana leite e mel. Mas para que isso venha acontecer, o meu povo precisa acreditar, o meu povo precisa depositar a sua fé, tem que reconhecer que eu serei o que serei. Mas ele também avisa que nessa jornada haveria oposição. Não seria tão fácil assim. Não é virar apenas uma chave. A vida não é um conto de fadas. A vida é dura. E Deus fala para Moisés no verso de número 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Vai ter dificuldades. Nesta vida, teremos aflição. Se alguém prometer a você um evangelho sem dificuldades, sem aflições, olha, não creia muito nisso não. Mas creia numa coisa, que Deus está trabalhando, Deus vai libertar. Eu confio em Deus, que assim como agiu com o povo de Israel, Ele está agindo com cada um de nós hoje também. A segunda promessa que Ele faz para Moisés está no verso 18. Ele diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus promete a Moisés dizendo assim: o povo vai te ouvir. Mesmo você não tendo todas as respostas, eu estarei com você, e o povo vai lhe ouvir. Que segurança! Era um trato já feito. O Senhor disse a Moisés que os anciões não só o ouviriam, mas creriam nele. Como o próprio faraó iria obedecer e abrir a porta para a liberdade. Porém, Moisés, como uma mula, ainda vai tentar apresentar outras 3 desculpas a Deus, que veremos mais para frente, em outro momento. E você, meu irmão? E você, será que não tem dado desculpas esfarrapadas para obedecer a Deus? Gente, eu já escutei tanta desculpa esfarrapada. Algum tempo atrás eu estava aqui, um adolescente entrou na igreja, um adolescente mora aqui perto da igreja. Eu perguntei para ele assim: jovem, por que você não tem vindo à igreja?
E ele virou para mim e disse assim: ah, pastor, eu tenho estudado tanto, 14 ou 15 anos. Eu falei: é mesmo? Então quer dizer que por causa da escola você não está conseguindo vir à igreja? Ele disse: é, pastor, eu tenho estudado tanto. Eu falei, pensei comigo, nossa, que essa aqui foi de doer, né? Porque, né, estudar, impedir você de estar na casa de Deus, em reunião com o grupo, com a família de Deus. Eu, por exemplo, não falando, né, mas eu estudo, os irmãos sabem, terminei, fiz 3 faculdades, 2 mestrados, 2 pós-graduação, nunca faltei a um culto, sempre estou presente. Conheço muitos outros irmãos dessa forma. Um adolescente de 13, 14 anos vira para mim e diz assim: é o que eu estou estudando muito, pastor. Já escutei outras também assim, dizendo assim: ah, pastor, estou sem tempo para ir para a igreja, estou trabalhando tanto, pastor. Estou trabalhando tanto, pastor. Parece que o pastor não trabalha, né? Estou trabalhando tanto, pastor, não está sobrando tempo para ir para a igreja. Outros vão falar assim: não, meu marido não tem, né? Meu marido não deixa eu ir na igreja. Ah, os meus filhos não me dão tanto trabalho. Quantas desculpas nós escutamos. Moisés está dizendo assim: Deus, olha, eu não sei tudo. Mas Deus está dizendo: não, pode ir que eu vou estar com você. Pode ir que o povo vai te escutar. Pode ir. Essa desculpa não serve não. Quantas desculpas. O que tem te impedido? O que tem impedido você de seguir o chamado de Deus? O que tem impedido você de exercitar a sua fé e confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Salmos 37, verso 5. Enquanto a equipe de louvor se prepara para a gente louvar a Deus, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Será que não é noite de você entregar o seu caminho ao Senhor e parar de desculpas esfarrapadas? Para de desculpa, gente. Deus sabe, Deus conhece tudo, Deus pode, Deus, olha, Deus, Ele é a solução, Deus é a resposta. O grande eu sou, eu serei o que serei. Ele veio para salvar, para libertar, para te dar nova vida. Não temas, corra para Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode ler esse texto comigo em voz alta, mais uma vez. Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nesta noite, pare de dar desculpas, chega de dar desculpas. Não precisamos ter todas as respostas para amar e crer em Deus. Não precisamos. Precisamos saber apenas que Deus nos ama e que Ele tem um bom propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você tem dúvida disso? Confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor.